Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Para escrever o Evangelho de Marcos, peço a Deus para me iluminar, porque este é o meu desejo, poder o povo evangelizar, mostrando quem é Jesus, para quem quiser acreditar. O Evangelho de São Marcos nos mostra esta realidade, quem era mesmo Jesus Cristo, e qual era a sua atividade, e através de seus discípulos, sua missão ser continuada. Apresentação do Messias, o anúncio da chegada do Messias, Marcos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis o meu mensageiro, na tua frente eu envio, para preparar o teu caminho, que para muitos és o guia. Esta é a voz daquele que no deserto vai gritar: preparem o caminho do Senhor, e endireitai suas estradas. E era assim que João Batista, no deserto então pregava, pregando um batismo de conversão, para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e Jerusalém, e todos os moradores procuravam. Iam ao encontro de João, e confessavam seus pecados. E João os batizava no rio Jordão. Para se vestir pelo de camelo usava. Usava também um cinto de couro, de gafanhotos e mel silvestre se alimentava. E pregava: depois de mim, alguém mais forte virá. Eu não sou digno então, porém, nem de me abaixar, para desamarrar seus chinelos. Eu batizei vocês com água, porém, ele será com o Espírito Santo, que a vocês batizará. O Messias é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Marcos, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Nesses dias, Jesus chegou, porque tinha viajado para Nazaré da Galileia, e por João foi batizado, isso lá no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu o céu se rasgando, e o Espírito como pomba chegava, e desceu então sobre ele, e do céu uma voz escutava: Tu és meu filho querido, em ti encontro o meu agrado. Jesus vai enfrentar o mal. Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 13. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus para no deserto ficar. E Jesus ficou no deserto durante 40 dias, e era tentado por um demônio que o tentou. Seu nome era Satanás. Jesus vivia então, entre os animais selvagens, os anjos, porém, o serviam, enquanto Jesus se preparava para cumprir sua missão, para a qual foi enviado. A cegueira das autoridades à pregação de Jesus, Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 15. Depois que João Batista foi preso, Jesus para a Galileia voltava, pregando a boa notícia de Deus, pois o tempo já se completava. O reino de Deus está próximo, convertam-se na notícia da verdade. Seguir Jesus é comprometer-se. Marcos, capítulo 1, versículos do 16 ao 20. Jesus viu Simão e seu irmão André, ao mar da Galileia passar. Estavam jogando a rede, pois eram pescadores no mar. Jesus disse então para eles: pescadores de homens serás. Eles imediatamente deixaram as redes, e a Jesus acompanharam. Caminhando mais um pouco, Jesus viu João e Tiago. Eram filhos de Zebedeu, estavam consertando as redes na barca. Jesus logo os chamou, e eles deixaram então o seu pai, e partiram seguindo Jesus. Seu pai, Zebedeu, ficou na barca, e continuou sua pescaria, junto com seus empregados. Jesus vence a alienação. Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. Foram à cidade de Cafarnaum. Jesus entrou na sinagoga no sábado, e começou a ensinar as pessoas, e elas ficaram admiradas com seu ensinamento, porque Jesus ensinava com autoridade, e não como os doutores da lei. E nesse momento, na sinagoga havia um homem que estava possuído por um espírito do mal. Que queres de nós, Jesus Nazareno? E começaram então a falar: Eu sei então quem tu és. Tu és o Santo de Deus consagrado. Jesus ameaçou o espírito impuro, dizendo então: cale-se, e saia dele agora.
Então saiu o espírito do mal, sacudindo o homem com violência, e saiu num grito de alarme. Todos ficaram cheios de espanto, e uns aos outros perguntavam: o que é isso? Um ensinamento novo, dado então com autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros, e eles obedecem calados. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galileia, de onde essa história era contada. Ser livre para servir. Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Saíram então da sinagoga, e foram logo para a casa de Simão e também de André, junto com João e Tiago. A sogra de Simão estava de cama, e logo a Jesus contaram. Jesus foi onde ela estava, e segurou a sua mão, ajudou-a a levantar, e a febre a deixou então. A mulher começou a servi-lo, como prova de gratidão. À tarde, depois do pôr do sol, a Jesus os doentes levaram, os que estavam possuídos pelo demônio, e se reuniu toda a cidade. Jesus curou muitas pessoas de doenças então variadas, e expulsou muitos demônios, e não deixava que eles falassem. Eles sabiam quem era Jesus, por isso não faziam zoada. As pessoas ficavam livres, e a fé do povo só aumentava. Jesus rejeita a popularidade fácil. Marcos, capítulo 1, versículos do 35 ao 39. De madrugada, quando ainda bastante escuro estava, Jesus levantou-se e foi rezar num certo lugar. Simão e seus companheiros foram então Jesus procurar. E quando o encontraram disseram: todos estão a te procurar. Jesus então respondeu-lhes: vamos para outros lugares, para as aldeias da redondeza, devo também ali pregar, pois foi para isso que eu vim. E Jesus em toda a Galileia andava pregando nas sinagogas e expulsando os espíritos maus, libertando o povo dos sofrimentos, porque essa era a sua atividade. Um leproso chegou perto de Jesus e se ajoelhou para implorar: se queres, tu tens o poder, porém, de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, e estendeu a mão para curar. Tocou nele e disse então: eu quero. Fique purificado. Então a lepra desapareceu, e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, e que a ninguém contasse. Vá pedir ao sacerdote, para você examinar, depois ofereça pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenava, para servir de testemunha para eles. Mas o homem, ao sair, pregava. E se espalhou muito a notícia, por isso Jesus não podia mais numa cidade entrar publicamente. Ele, em lugar deserto ficava. E de toda parte as pessoas, então iam procurá-lo. Jesus liberta pela raiz. Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. E tanta gente se reuniu ali, que não havia mais lugares, nem mesmo na frente da casa onde ele estava. A multidão toda ouvindo Jesus anunciando a palavra. Levaram então um paralítico, por 4 homens carregado. Mas eles não conseguiam até Jesus chegar por causa da multidão, então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava. Pela abertura desceram a cama na qual o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralisado: filho, os teus pecados estão, porém, todos perdoados. Ora, alguns doutores da lei, que estavam ali sentados, porque este homem fala assim? E começaram então a pensar: ele está então blasfemando, ninguém pode perdoar pecados, pois só Deus tem poder para isso. E Jesus percebeu a maldade, o que estavam pensando no seu interior e não falavam. Porque vocês pensam assim? O que é então mais fácil? Dizer para o paralítico então: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande, pegue sua cama e vá para casa? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade
e tem poder na terra para tudo, até para perdoar pecados. Disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você a se levantar. O paralítico então levantou-se, e, carregando a sua cama, foi para casa. Diante de todos que estavam ali, que ficaram admirados por tudo que tinham visto, porém a Deus louvava e dizia uns para os outros: nunca vimos coisa igual. Jesus rejeita a hipocrisia social. Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. E Jesus saiu de novo, porém, para a beira do mar. As multidões iam ao seu encontro, então Jesus as ensinava. E enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi sentado, o filho de Alfeu, na coletória de impostos, pois o cobrava, e disse para ele: siga-me. Levi levantou e caminhava. Mais tarde, Jesus estava comendo com Levi na sua casa. Havia vários cobradores de impostos, e pecadores à mesa com Jesus estavam. E seus discípulos, com efeito, eram muitos que estavam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, observavam. Viram que Jesus com cobradores de impostos comendo na mesa estava. Então perguntaram a seus discípulos, para poderem então acusarem-no: porque Jesus come e bebe junto com os que vivem de impostos cobrar. Então Jesus ouviu e respondeu-lhes: as pessoas que não precisam se tratar, não precisam então de médico, mas as que doentes estão. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores para se salvarem. Jesus provoca a ruptura. Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus, fazendo o jejum, estavam. Então alguns foram a Jesus, para então lhe perguntarem: por que os discípulos de João e os dos fariseus fazem jejum e os teus não fazem? Jesus respondeu então: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum, enquanto o noivo com eles está? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem jejuar. Mas vão chegar os dias em que o noivo do meio deles será tirado. Nesse dia eles jejuarão. Ninguém deve colocar remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo pode repuxar. E quando o pano novo repuxa, o rasgão maior ficará. Também em barris de vinho velho, não pode vinho novo misturar, porque o vinho novo arrebenta o velho, e os dois não servem para se usar. Por isso em vinho novo só vinho novo se deve colocar, como também em vinho velho, só vinho velho misturar, porque se juntar, os dois se estragam, e o prejuízo então é total. Jesus liberta da lei. Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. No dia de sábado, Jesus, passando por um campo de trigo, estava. Os discípulos iam abrindo caminho, e as espigas de trigo arrancavam. Os fariseus, sabendo disso, a Jesus então perguntara: vê por que teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Jesus respondeu aos fariseus: vocês nunca leram, por acaso, o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade? Estando eles sentindo fome, na casa de Deus entravam. No tempo que Abiatar era sacerdote, comeram dos pães preparados e oferecidos somente a Deus, e deu aos que lhe acompanhavam. No entanto, só os sacerdotes podiam comer do pão consagrado. E Jesus acrescentou então: o homem não foi feito para o sábado foi feito para servir o homem, e o Filho do homem é Senhor do sábado. A lei de Jesus é salvar os homens. Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde o homem da mão seca estava. Havia ali algumas pessoas espiando, para verem se Jesus ia curá-lo justamente naquele dia, pois era um dia de sábado. Então, a intenção deles era poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: fique no meio para ser curado. Depois perguntou aos outros: o que a lei permite no dia de sábado? Fazer o mal ou o bem, salvar uma vida ou matá-la? Mas eles nada responderam.
Jesus então olhou para os lados cheio de ira e tristeza, porque no coração dele só tinha maldade. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu e ficou curado. Depois os fariseus saíram da sinagoga, junto com alguns de Herodes e partidários. Faziam então um plano para Jesus prender e matá-lo. A cegueira do mundo, Jesus e a multidão, Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Jesus se retirou então, porém, para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia a acompanhava, também muita gente da Judeia, de Jerusalém e da Idumeia andavam. Do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro, Sidônia estavam. Foram até Jesus porque tinham ouvido tudo que o povo falava. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumassem para ele um barco, para ele não ficar espremido no meio do povo que ali estava. Com efeito, tinha feito curas, todos os que sofriam de algum mal se jogavam então sobre ele, porque queriam nele tocar. Vendo isso, os espíritos impuros caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus severamente ordenava para não dizerem quem ele era, e dizia: Saiam calados. A formação do novo povo de Deus, Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Jesus subiu ao monte e chamou os que escolher desejava. E foram então até ele, e Jesus constituiu seu apostolado, que eram 12 e estivessem com ele para serem enviados. Constituiu assim os 12 apóstolos, com autoridade para demônios expulsar. Simão, a quem deu o nome de Pedro, João e seu irmão Tiago, que eram filhos de Zebedeu, e de Boanerges eram chamados. Boanerges quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu e Tiago, que era filho de Alfeu, com mais 5 12 completava. Mateus, Tomé, Tadeu, Simão o cananeu, e Judas Iscariote, o traidor chamado. O pecado sem perdão, Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 30. Jesus foi para casa de novo, e reuniu-se tanta gente na casa, que eles não podiam sequer com um pedaço de pão se alimentar. Quando souberam disso os parentes de Jesus, foram segurá-los. Porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus ficando louco estava. Alguns doutores da lei, que de Jerusalém tinham chegado, diziam: Ele está possuído por Beelzebul, pelo demônio expulsa os endemoniados. Então Jesus chamou as pessoas, e falou com elas em parábola. O reino dividido não pode sobreviver, e Satanás não pode expulsar Satanás, porque, se um reino lutar contra si, esse reino destruído então o será. Se uma família se divide em grupo, e se vive então a brigar, essa família não tem como por muito tempo durar, então, se Satanás luta contra si, sobreviver também não poderá. Na casa de um homem forte, ninguém, porém, pode entrar se antes não amarrar o dono para as suas coisas roubar. Só depois poderá então, portanto, roubar sua casa. Eu garanto a vocês que tudo aos homens será perdoado. As blasfêmias que tiveram dito, ou qualquer outro pecado. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, porém, nunca será perdoado. Pois a culpa desse pecado é para sempre, e nunca lhe será perdoado. Jesus disse isso porque eles haviam, porém, falado que Jesus estava possuído por um espírito do mal. A verdadeira família de Jesus, Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e do lado de fora ficaram, e mandaram chamar Jesus, mas havia uma multidão sentada ao redor de Jesus e ouvindo. Então lhe deram o recado: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora a te procurar. E Jesus perguntou então: Quem é minha mãe e minha irmandade? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam ao seu redor sentadas, e disse:
aqui está minha mãe, e então a minha irmandade, pois quem faz a vontade de Deus é minha mãe, meus irmãos e irmãs amados, pois fazem parte do povo de Deus, e por ele então consagrados. Jesus terá êxito na sua missão. Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 9. Jesus no mar da Galileia, de novo começou a ensinar. Uma multidão se juntou em volta dele, por isso Jesus sentou numa barca. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava na praia. Jesus ensinava muitas coisas, porém, somente em parábolas. Nos seus ensinamentos dizia para eles: um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu na beira da estrada. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedrado, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra era rasa, porém, quando saiu o sol os brotos se queimaram e secaram porque não tinham raiz, enquanto que a outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, então ela não deu fruto, porque então não tinha espaço. Outra parte então caiu em terra boa de verdade, deu frutos brotando e crescendo, rendeu 30, 60 até 100 a mais. E Jesus disse: então, quem tem ouvidos pode escutar. O mistério da missão de Jesus, Marcos, capítulo 4, versículos do 10 ao 12. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam com ele perguntaram: Senhor, o que significa o sentido destas parábolas? Jesus então disse para eles: para vocês, o mistério de Deus é dado. Mas para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem e não vejam, e escutando não compreendam, para que não se convertam, e não sejam então perdoados. Os homens diante da missão de Jesus, Marcos, capítulo 4, versículos do 13 ao 20. Jesus perguntou: e vocês? Não compreenderam a parábola? Como então vão compreender todas as outras parábolas? A palavra é o semeador que semeia, para os que estão na beira da estrada. Logo que a ouvem então, chega Satanás e tira a palavra, que foi semeada nele. Do mesmo modo, os que receberam a palavra, ou semente, em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas não têm estabilidade. Quando chega a tribulação, ou são perseguidos por causa da palavra, eles logo desistem, porque não têm então estabilidade. Outro recebe entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas surgem as preocupações do mundo, e a ilusão das riquezas a desejar, e ela fica sem dar fruto, porque fica muito sufocada. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno bom e desejado, recebem e dão muito fruto, porque ouviram a palavra. Um dá 30, outro 60, outro até 100 por um pode dar. Ouvir e agir. Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25. Jesus continuou dizendo: quem é que uma lâmpada traz, para colocá-la debaixo da vasilha, ou para debaixo da cama ficar, não coloca no candeeiro, para que possa então clarear? Com efeito, tudo que está escondido deve então se manifestar, e tudo que está em segredo, descoberto então o será. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E Jesus disse ainda mais: prestem atenção ao que vocês ouvem. Meçam com medida legal, pois com a medida que medirem, também os outros lhes medirão, e será dado para vocês, o que para os outros terão dado. Para aqueles que têm alguma coisa, será dado ainda mais, mas para aqueles que não têm, até o que têm lhes será tirado. O importante é tratar os outros na medida em que quer ser tratado. A missão de Jesus é irresistível. Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 29. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é comparado com um homem que a semente na terra espalha. Depois ele dorme e acorda, noite e dia a esperar. E a semente vai brotando e crescendo, mas o homem, porém, não sabe como isso então acontece.
A terra faz a semente frutificar, primeiro aparecem as folhas, depois aparecem os cachos. Por fim, aparecem os grãos, que enchem as espigas ou cachos. Quando as espigas estão maduras, o homem então vai cortá-las, porque é o tempo da colheita, e a colheita feita será. A missão atinge o mundo inteiro. Marcos, capítulo 4, versículos do 30 ao 34. E Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? E então, que parábola podemos usar? O reino de Deus é como uma semente, a menor que tem é a de mostarda. Mas quando é semeada, cresce, se torna maior que as outras plantadas, ela dá ramos tão grandes, de modo que do céu vêm os pássaros fazer ninho em suas sombras. E Jesus anunciava a palavra. Então, usando muitas outras, assim como essa parábola, conforme eles podiam compreender. A multidão Jesus falava em parábolas, mas quando estavam sozinhos, para os discípulos explicava. Jesus é o Senhor da história. Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Jesus disse a seus discípulos nesse dia, quando chegou a tarde: vamos sair daqui então, para o outro lado do mar. Os discípulos deixaram a multidão, e levaram Jesus na barca. Outras barcas estavam com eles, onde Jesus se encontrava. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca se enchia de água. Jesus, porém, estava dormindo na parte de trás da barca, com a cabeça no travesseiro. E os discípulos o acordaram, dizendo: Mestre, não te importa que iremos nos afogar? Então Jesus se levantou, ameaçou o vento e disse ao mar: cale-se e calme-se. O vento parou e ficou calmo. Depois perguntou aos discípulos: por que vocês são tão amedrontados? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram calados, porém, cheios de muito medo, e uns para os outros falavam: quem é esse homem a quem obedece até o vento e o mar? Libertar o homem ou possuir bem. Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Então Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito saiu de um cemitério a lhe encontrar. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Por muitas vezes tinha sido algemado, mas ele arrebentava as correntes, e as algemas ele quebrava. E ninguém podia então a ele, porém, dominar. Dia e noite vagava entre os túmulos, e pelos montes ele gritava, e ferindo-se com as pedras, vendo Jesus de longe, o endemoniado correu e caiu de joelhos diante de Jesus e gritava bem alto: que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus do alto? Eu te peço que por Deus não me atormente. O homem então assim falava, porque Jesus tinha dito: espírito impuro, desse homem saia. Então Jesus perguntou a ele: qual seu nome? Pode falar. É Legião, porque somos muitos. E pedia para Jesus não o expulsar. Havia ali uma quantidade de porcos, pastando para se alimentar. Os espíritos impuros pediram: manda-nos para nos porcos entrar. Jesus deixou e os espíritos impuros saíram do homem e nos porcos entraram. Na manada, mais ou menos 2.000 porcos estavam. Atiraram-se monte abaixo e então dentro do mar se afogaram. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e a notícia espalharam. Todas as pessoas então, do campo e da cidade, foram ver o acontecido, e com Jesus se encontravam. Viram o endemoniado vestido, e em seu juízo bem calmo. Ele, que antes estava possuído pela legião, com medo ficaram os que tinha presenciado então. As pessoas os fatos explicaram, o que tinha acontecido com os porcos, e também com o endemoniado. Que Jesus fosse embora da região deles então começaram a suplicar. Enquanto Jesus estava de novo com os discípulos na barca, o que tinha sido endemoniado pediu-lhe que os deixasse com ele ficar.
Mas Jesus, porém, não deixou, e em troca lhe disse: vá para casa, para junto de seus parentes, e anuncie para eles esse passado, que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você e seus familiares. Então o homem foi embora, e começou então a pregar pela Decápole tudo o que Jesus tinha feito pelo seu bem-estar, e todo o povo ouvindo isso ficou muito admirado. Restaurar os homens na vida total. Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 43. Jesus atravessou novamente para o outro lado do mar. Uma numerosa multidão reuniu-se junto de Jesus e ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência um milagre. Minha filha está morrendo. Vem, põe tuas mãos e ela viverá. A numerosa multidão o seguia, mas Jesus acompanhou Jairo. A multidão era tanta, que apertava de todos os lados. Aí chegou uma mulher que sofria de uma hemorragia, que se arrastava há 12 anos, que padecia nas mãos dos médicos e não curava. Gastou tudo o que tinha, e em vez de melhorar piorava. A mulher tinha ouvido falar de Jesus, então ela foi onde ele estava, no meio da multidão, e então se aproximou de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque assim ela pensava: ainda que eu toque só na roupa, com certeza ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu que estava curada. Jesus percebeu imediatamente que alguém tinha lhe tocado, pois tinha saído dele uma força. Então virou-se logo para os lados e perguntou à multidão quem na sua roupa tinha tocado. Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te aperta dos lados. Mas então quem me tocou? Jesus ficou olhando para os lados, para ver quem tinha feito aquilo, e a mulher, tremendo de medo, falava. Percebendo o que tinha acontecido, caiu aos pés de Jesus ajoelhada, e contou toda a sua história. E reconhecendo então a verdade, Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé lhe curou, vá em paz. Jesus ainda estava falando, quando algumas pessoas chegaram da casa do chefe da sinagoga e disseram, porém, para Jairo: sua filha já está morta, não incomode o mestre mais. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: vamos lá, não tenha medo, tenha fé. E não deixou ninguém acompanhar, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando na casa do chefe chegaram, Jesus viu a confusão e as pessoas, umas chorando e outras gritavam. Jesus entrou e disse ao povo: por que se chora sem necessidade? A criança não está morta, ela está dormindo e vai acordar. As pessoas caçoaram então de Jesus, mas Jesus mandou que todos saíssem, menos a menina, a mãe e o pai, e os 3 discípulos de Jesus. Depois entraram no quarto em que estavam. Jesus pegou a menina pela mão, e com ela então falava: Talita cuma, o que quer dizer, menina, eu lhe digo, pode a levantar. A menina levantou-se imediatamente, e começou logo a andar, pois já tinha 12 anos, e todos ficaram muito admirados. Jesus recomendou com insistência que a ninguém deveria contar, e mandou dar comida à menina, para que mais forte ela ficasse. O escândalo da encarnação. Marcos, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus na sinagoga começou a ensinar. Muitos que estavam ouvindo, disseram muito admirados: de onde vem tudo isso, essa sabedoria como foi arranjada? E esses milagres então, que por suas mãos são realizados? Esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, também irmão de José, de Judas e Simão? E suas irmãs não moram neste lugar? Então, por causa de Jesus, ficaram então escandalizados. Então Jesus disse para eles que um profeta só não é estimado em sua pátria e entre seus parentes, e no meio de seus familiares. E Jesus não pôde fazer ali, em Nazaré,
muitos milagres, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos nos que se aproximavam. E Jesus então ficou, porém, bastante admirado com a falta de fé deles, por ele ser filho do lugar. Então Jesus saiu dali, até outra oportunidade. A cegueira dos discípulos, a missão dos discípulos, Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados. Chamou os 12 discípulos, e de 2 em 2 começou a enviar, e dava poder sobre espíritos impuros. E Jesus recomendou que não levassem nada então pelo caminho, além de um bastão ou bengala, nem pão na sacola nem dinheiro, e mandou que andassem de sandália, e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda mais: quando vocês entrarem então, porém, em alguma casa, fiquem ali até a partida, mas se vocês forem recebidos mal, em um lugar onde o povo ouvir então saiam para outro lugar. Quando saírem sacudam a poeira dos pés para protestar contra o lugar e os moradores. Então os discípulos pregaram para as pessoas se converterem, e muitos demônios expulsaram. E curaram muitos doentes, ungindo com óleo sagrado. Os que, porém, acolheram, sentiram-se recompensados. Os discípulos, cheios de alegria, voltaram então da viagem. O banquete da morte, Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. O rei Herodes, quando ouviu de Jesus então falar, cujo nome tinha se tornado famoso, alguns diziam: é João Batista ressuscitado, é por isso que os poderes agem nesse homem com milagre. Outros diziam: é Elias então, e outros diziam ainda mais: é algum dos profetas antigos. E ouvindo estas coisas ficavam. Herodes disse: é João Batista, que eu mandei a cabeça cortar. Então ele ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender então João Batista, e na prisão mandou colocar. Fez isso por causa de Herodíades, com quem tinha se casado. Apesar de ser ela a mulher com a qual seu irmão Filipe tinha se casado, João disse então a Herodes: não é permitido você casar com a mulher de seu irmão. Por isso Herodíades ficou com raiva. Herodíades, com raiva de João, porém, queria matá-lo, mas não podia porque, com efeito, temia os populares. E Herodes tinha medo de João, mas sabia que ele não estava errado. E por isso protegia-o e gostava de ouvi-lo falar, embora não compreendesse tudo que de João escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, que de Herodes era o aniversário. E ele fez um grande banquete para os cidadãos da corte e oficiais, importante povo da Galileia. E a filha de Herodíades entrou e dançou agradando ao rei Herodes e convidados. Então o rei disse à moça: peça o que você desejar. E jurou que daria qualquer coisa, mesmo que fosse do reino a metade. A moça saiu e perguntou à mãe, que aproveitou então a oportunidade: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João num prato. A moça correu e pediu ao rei, que encontrou na sala: quero a cabeça de João Batista, agora mesmo neste prato. O rei ficou muito triste, mas não pôde então recusar, porque tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente mandou que a cabeça de João fossem buscar. O soldado foi à prisão, a cabeça de João cortar, depois deu a cabeça à moça, que a recebeu no prato e entregou à sua mãe, que se sentiu muito grata. Ao saber disso, os discípulos de João foram e levaram o cadáver para a sepultura, onde então o sepultaram. Depois ficaram muito tristes, e voltaram todos para casa. O banquete da vida, Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 44. Os apóstolos se reuniram com Jesus e tudo contaram, o que haviam ensinado e feito. E aí tanta gente saía e chegava, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo para se alimentar. Então Jesus disse a eles: vamos sozinhos para algum lugar, no deserto, para que vocês descansem um pouco mais.
Pegaram a barca e foram sozinhos para um lugar deserto afastado. Muitas pessoas os viram partir, e sabendo que eram eles na barca, de todas as cidades saíram, correndo a pé e na frente chegaram, antes mesmo que eles. E quando Jesus saiu da barca, viu uma grande multidão e teve compaixão, pois eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Mas quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus, e para ele então falaram: este lugar é muito deserto, e já está ficando tarde. Despede o povo para que possam ir comprar nos campos vizinhos e povoados alguma coisa para comer. Mas Jesus tornou a falar: vocês é que têm de dar de comer. Os discípulos então perguntaram: devemos gastar meio ano de ganho para tanta gente com pão alimentar? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Os discípulos foram olhar. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes sem mais. Então mandou que todos na grama verde sentassem. Formaram-se então em grupo, e todos, porém, se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas no gramado. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu-os para o alto. E olhou então para o céu, e a bênção foi pronunciada. Partiu os pães e deu aos discípulos, para que os discípulos partilhassem. E dividiram entre todos, também os peixes por igual. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços, de pães e também de peixes. E o número dos que tinham se alimentado era de 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contados. Jesus é a presença de Deus. Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 46. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca, enquanto ele despedia a multidão. Eles iam na frente para Betsaída. Depois que despediu a multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus sozinho na terra, a barca no meio do mar estava. Viu que os discípulos estavam longe, cansados de tanto remar, porque o vento era contra. Entre as 3h06 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando, porém, sobre o mar, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar então, pensaram que era um fantasma. E começaram a gritar então, pois ao verem-no ficaram assustados, mas Jesus logo falou: sou eu, não tenham medo, tenham coragem. Então subiu na barca com eles, e o vento parou de imediato. Mas os discípulos ficaram ainda, porém, bastante espantados, pois não tinham compreendido o acontecido dos pães que sobraram. Estavam com o coração endurecido, então acabaram de atravessar. Chegaram à terra de Genezaré, e amarram então a barca. Logo que da barca desceram, reconheceram Jesus e falaram, e iam de toda a região, levando os doentes, deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E onde ele chegava então, tanto nos campos como nos povoados, nas cidades e nas aldeias, os doentes nas praças colocavam. Jesus desmascara as falsas tradições. Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Os fariseus e doutores da lei foram desde Jerusalém e de Jesus se aproximaram. Eles viram que alguns discípulos comiam pão com as mãos sem lavá-las. Os fariseus, como todos os judeus, seguem a tradição do passado. Só comem depois de lavar as mãos. Quando chegam então da praça, eles se lavam antes de comer, e seguem muitos costumes do passado, que receberam por tradição. A maneira dos copos lavarem. Também jarra e vasilha de cobre. Os fariseus e doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição do passado? Comem pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: Isaías profetizava sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Não adianta eles me prestarem culto, pois ensinam preceitos humanos, e os mandamentos de Deus abandonaram para seguir a tradição dos homens. Jesus respondeu: vocês acham que são espertos para então o mandamento de Deus deixar a fim de guardar a tradição que Moisés ordenava? Honre seu pai e sua mãe, e ainda que amaldiçoar seu pai, essa pessoa deve morrer. Mas vocês ensinam o contrário, que é lícito alguém dizer, porém, para sua mãe e seu pai: o sustento que vocês poderiam receber de mim é Corbã, isto é, a Deus é consagrado. E essa pessoa fica sem ajuda, ainda que seja mãe ou pai. Assim vocês esvaziam os mandamentos, seguindo a tradição do passado. A tradição que vocês transmitem, de Deus não tem a palavra. E vocês fazem muitas coisas como essas e muito mais, para justificar vossos erros, e não conhecem a verdade. Jesus anuncia uma nova moralidade. Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Em seguida, Jesus de novo chamou a multidão para explicar: escutem todos e compreendam, o que de fora na pessoa entrar, não torna a pessoa impura, mas sim as coisas que dela saem. Quem tiver ouvidos ouça. E quando Jesus entrou em casa, longe então da multidão, os discípulos lhe perguntaram. Jesus disse: vocês não entendem o que quer dizer a parábola. Vocês não compreendem que nada que na pessoa entrar, não torna a pessoa impura, porque no coração não pode entrar, mas no seu estômago, e então vai direto para a privada. Assim, Jesus declarou que todo alimento puro será. E Jesus continuou dizendo: é o que da pessoa sai que torna a pessoa impura, pois é dentro do coração que está. E daí saem as más intenções, como o roubo e a imoralidade, crime, adultério e ambição, e sem limite, as maldades, malícia, devassidão e inveja, calúnia, orgulho e falta de mentalidade. Todas essas coisas então, de dentro da pessoa saem. São elas que se tornam impuras, porque elas é que são más, e não os alimentos, porque seguem o seu processo natural. Jesus veio para todos. Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Então Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou na casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido então. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito do mal, ouviu falar de Jesus e a seus pés caiu ajoelhada. A mulher era uma pagã, nascida na Fenícia e suplicava. Ela suplicava a Jesus que de sua filha um demônio expulsasse. Jesus disse: deixe que primeiro os filhos então fiquem saciados, porque não está certo o pão da boca dos filhos, tirar e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que dos pratos das crianças caem. Jesus então disse para ela: por causa disso que você fala, pode voltar então, porém, para a sua casa. O demônio saiu de sua filha. Ela encontrou a filha recuperada. Jesus inicia uma nova criação. Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro e por Sidônia passava, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo que falava com dificuldade. E pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele para curar. Jesus se afastou com o homem para longe do povo e falava. Em seguida, pôs os dedos nos ouvidos do homem e olhava. Cuspiu no chão e com a saliva na língua do homem tocava. Depois olhou para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer então, abre-se. Os ouvidos se abriram de imediato. E sua língua se soltou, e ele começou então a falar. Sem dificuldade ele ouvia. Jesus, porém, lhe recomendava que não contasse a ninguém, mas o homem sempre pregava. Jesus faz bem todas as coisas, por isso estavam impressionados e diziam: ele faz os surdos ouvirem, e faz os mudos falarem. Tudo isso era motivo para o povo ficar admirado.
O banquete da vida é para todos. Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 9. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão que estava sem ter o que comer, e então Jesus chamou os discípulos e falou: Tenham compaixão da multidão, porque 3 dias já faz que estão comigo e, porém, para comer não tem nada. Se eu os mandar embora sem comer, pelo caminho vão desmaiar, porque muitos deles vieram de longe. E os discípulos então falaram: Onde alguém poderia comprar pão para tanta gente se alimentar, aqui nesse deserto? E então Jesus tornou a perguntar: Quantos pães vocês têm? Eles responderam a verdade: Só temos aqui 7 pães. Jesus mandou a multidão sentar, depois pegou os 7 pães, partiu e agradeceu dando graças, e entregou aos discípulos para com o povo partilhar. Tinha também alguns peixinhos, e depois da bênção pronunciada, mandou que os discípulos também distribuíssem de imediato. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos de pedaços. Eram mais ou menos 4.000, todos comeram e ainda sobrou. Então Jesus despediu a multidão, que para suas casas voltou. Além de não irem com fome, de suas doenças tinham sido curadas. A ação de Jesus é o sinal. Marcos, capítulo 8, versículos do 10 ao 13. Indo para a região de Dalmanuta, entraram todos na barca. Foram então os fariseus, e com Jesus discutir começaram. Pediram um sinal no céu, para poderem então tentá-lo. Jesus deu um suspiro profundo e disse: Porque essa geração pede um sinal. Eu garanto para vocês que a essa geração, o sinal não é dado. Deixando-os, Jesus na barca entrou, e dirigiram-se para a outra margem. Confiar na partilha. Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Os discípulos tinham esquecido de levar pão, e só tinha um pão na barca. Então os advertiu Jesus: Prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento que Herodes faz. Os discípulos falaram entre si: Será que Jesus está preocupado porque não temos pão? Mas Jesus tornou a falar: Porque vocês estão discutindo? É sobre os pães que faltam. Vocês ainda não entendem nem compreendem, com os corações endurecidos estão. Vocês têm olho e não veem, têm ouvidos e não podem escutar. Não se lembram que parti 5 pães para 5.000 pessoas se alimentarem? Quantos cestos vocês recolheram então cheios de pedaços? Eles responderam: 12 cestos, e Jesus tornou a perguntar: E quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas se alimentarem? Quantos cestos vocês recolheram, porém, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus tornou a falar: E vocês ainda não compreendem? Os discípulos ficaram calados. Da cegueira para a visão. Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 26. Em Betsaída chegaram então, e algumas pessoas então levaram um cego e pediram que Jesus nos olhos dele tocasse. Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Cuspiu nos olhos dele, pôs a mão sobre ele e perguntava: Você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e falava: Estou vendo homens então, que parecem árvores a andar. Jesus então pôs de novo a mão sobre os olhos dele e ele enxergava. E enxergando claramente, ficou plenamente curado. Jesus o mandou ir para casa, dizendo para não entrar no povoado. O caminho de Jesus e dos discípulos. Jesus é o Messias. Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Jesus partiu com seus discípulos para outros povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho, ele perguntava: Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos então lhe falaram: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias ressuscitado, outros ainda que és um dos profetas. E Jesus tornou então a perguntar: E vocês quem dizem que eu sou? Pedro se adiantou a falar: Tu és então o Messias.
E Jesus disse que não falassem a ninguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar, dizendo então para seus discípulos: quero a vocês comunicar. O Filho do Homem deve sofrer muito, e vai ser então rejeitado pelos anciões e pelos chefes dos sacerdotes e doutores. Deve ser morto, mas depois de 3 dias ressuscitará. E Jesus disse isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus olhou para o discípulo que falava e repreendeu a Pedro dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas que os homens fazem, pois esta é a minha missão, eu vim fazer a vontade do Pai. Se quiser ser meu discípulo, por favor não me atrapalhe. Seguimento de Jesus, Marcos, capítulo 8, versículos do 34 ao 38. Jesus chamou a multidão e os discípulos para escutarem. Se alguém quer me seguir, renuncie o que desejar, tome sua cruz e me siga, pois quem quiser sua vida salvar, vai perdê-la, mas aquele que perder sua vida por causa de mim e da boa notícia, com certeza, vai salvá-la. Com efeito, que adianta o homem o mundo inteiro ganhar? E se perder sua própria vida? O que um homem poderia dar em troca de sua própria vida? E se alguém se envergonhar de minhas palavras e de mim, diante dessa geração adúltera de pecado, também o Filho do Homem diante dele se envergonhará, quando na sua glória vier do reino glorioso do Pai, com os poderes celestes e por seus anjos acompanhados. Sinal da vitória. Marcos, capítulo 9, versículos do 1 ao 13. E Jesus dizia: eu garanto a vocês, alguns dos que aqui estão não morrerão sem ter visto o reino de Deus com poder chegar. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, João e seu irmão Tiago, e os levou à parte sozinhos, para uma montanha bem alta, e se transfigurou diante deles. E suas roupas brilhantes ficaram tão brancas que nenhuma lavadeira, em todo o mundo, poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés, e com Jesus então conversavam. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, seria bom se aqui ficássemos. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias morar. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam com medo e admirados. Então desceu uma nuvem, que encobriu todos que lá estavam, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado. Escutem o que ele diz. E de repente eles olharam e não viram mais ninguém, a não ser os que já estavam. E ao descerem então da montanha, Jesus recomendou que não contassem. Não contassem o que tinham visto, até o Filho do Homem ressuscitar. Eles observaram a recomendação, mas uns aos outros perguntavam: o que queria dizer então, dos mortos ressuscitar? Os discípulos perguntaram a Jesus: porque os doutores da lei falam que antes deve vir Elias. Jesus então lhes falava: antes vem Elias para em tudo a ordem então colocar. Mas como dizem as Escrituras, o Filho do Homem vai ser rejeitado, e então deve sofrer muito, e a vocês tenho que falar. Elias já veio e fizeram tudo exatamente como as Escrituras falam. Os discípulos, ouvindo isso, ficaram então preocupados, pois nada entendiam, mas depois então recordaram que os profetas nas Escrituras, era a respeito dele que falavam. Orar e unir-se com Deus. Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João perto dos outros discípulos chegaram, viram que eles estavam então, por uma grande multidão, rodeados. E alguns doutores da lei, discutindo com eles estavam. Logo que a multidão viu Jesus, ficaram surpresos e cumprimentaram. Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês com eles conversaram? Alguém da multidão respondeu: Mestre, trouxe meu filho que não fala. Ele tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga ele no chão e começa a ranger os dentes e espumar.
fica completamente fora de si, mas teus discípulos não o expulsaram. Eu pedi e eles não conseguiram. Jesus então lhes falava: Ó gente sem fé, até quando eu deverei com vocês estar? Até quando terei de suportar vocês? Tragam o menino para ser curado. E levaram o menino então. Quando o Espírito Jesus enxergava, sacudiu com violência o menino, que ao cair começou a espumar. Jesus perguntou: Faz muito tempo? Desde criança, respondeu o pai. E muitas vezes o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, nos ajuda, tem de nós piedade. Jesus respondeu: Tudo é possível para quem tem fé de verdade. O pai do menino gritou: Eu tenho fé, mas ajuda que minha fé falta. A multidão então corria, para ver se ele curava. Então disse ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, está ordenado. Saia agora deste menino, para nunca mais nele entrar. O espírito o sacudiu com violência, e saindo dele gritava. O menino ficou como morto, e por isso todos falavam: O menino está morto. Jesus, pegando-o pela mão, o levantava. O menino ficou de pé, e depois que Jesus chegou em casa, os discípulos perguntaram então: Por que não conseguimos expulsar? Jesus então respondeu: Essa espécie de espírito mau não se expulsa de qualquer jeito, só com oração reforçada. Os discípulos, mesmo sem entender, porém, de modo algum duvidaram. Quem é o maior? Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Partindo dali, Jesus então a Galiléia com seus discípulos atravessava. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando a seus discípulos, e tudo a eles explicava. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e o vão matar, mas quando estiver morto, depois de 3 dias ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus então lhe falava. E de perguntar tinham medo, mas quando chegaram em casa, na cidade de Cafarnaum, Jesus aos discípulos perguntava o que tinha discutido no caminho. Os discípulos ficaram calados. Pois no caminho tinha discutido: o maior deles qual será? Então Jesus se sentou e chamou os 12 para conversar. Se alguém quiser ser o primeiro, o último de todos então o será. E ser aquele que serve a todos. Depois Jesus uma criança pegou e a colocou no meio deles, e abraçando a criança falava: Quem receber em meu nome uma criança, a mim recebendo estará. E quem me recebe então, a mim recebendo não estará, mas aquele que me enviou para fazer a sua vontade. Espero que vocês tenham entendido, e façam conforme foram ensinados. Quem está a favor de Jesus? Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 41. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, então nós lhe mandamos parar, porque ele não nos segue. Jesus disse: Pois não proibais. Pois ninguém pode fazer em meu nome um milagre e depois falar mal de mim. Quem contra nós não está, estará a nosso favor, podem acreditar. Eu garanto a vocês que quem der para vocês um copo de água, porque vocês são de Cristo, sem recompensa não ficará, pois sua recompensa é merecida, e bem recompensado então o será. Cortar o mal pela raiz. Marcos, capítulo 9, versículos do 42 ao 50. E quem escandalizar um destes pequeninos, que em mim acreditar, seria melhor que ele fosse jogado no fundo do mar com uma pedra de moinho no pescoço amarrada. Se sua mão é ocasião para você se escandalizar, corte-a. É melhor então para você na vida entrar sem uma das mãos do que ter as duas e no inferno ir parar. Onde o fogo não apaga nunca, aí seu verme nunca morrerá. E seu fogo não apaga nunca. E se seu pé é para te escandalizar, corte-o, porque então, é melhor com um pé só na vida entrar do que tendo os 2 pés e no inferno ser jogado.
Aí o seu verme nunca morre e o fogo nunca se apagará. Se teu olho é para ti motivo para escandalizar, arranque e jogue fora. É melhor você entrar na vida com um olho só, do que ter os dois e no inferno ser jogado, onde seu verme nunca morre, e seu fogo não se apagará. Com efeito, todos são salgados com fogo, e o bom sal, e se o sal torna-se insosso, que sabor então dará? Tenham sal em vocês e estejam todos em paz. Deus uniu o homem e a mulher. Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Jesus partiu dali e foi para o território da Judeia pregar. Do outro lado do rio Jordão, as multidões reuniram-se e o acompanharam. Novamente em torno de Jesus, ele, como de costume, ensinava. Alguns fariseus então de Jesus se aproximaram. Querendo tentar Jesus, a ele então perguntaram, se a lei permitia então, o homem de sua mulher divorciar. Jesus então perguntou, o que Moisés mandou que façam? Os fariseus responderam, Moisés permitiu declarar uma certidão de divórcio e a mulher ir embora mandar. Jesus então disse a eles, a dureza de vosso coração é a causa de Moisés escrever esse mandamento, mas desde quando o homem foi criado, Deus os fez homens e mulheres, para a humanidade prosperar. Por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne, pois eles já não são mais dois, mas então uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando chegavam em casa, os discípulos sobre o mesmo assunto perguntaram. Jesus respondeu então, o homem que de sua mulher divorciar e se casar com outra mulher, adultério contra a primeira cometerá. E se for a mulher então, que de seu marido divorciar e se casar com outro homem, adultério contra o primeiro cometerá. Este é o ensinamento que vos dou, porque assim recebi de meu Pai. O reino pertence ao pobre. Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Depois disso alguns levaram crianças para que Jesus nelas tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse, deixai as crianças virem a mim, por favor, não lhes proibais. Porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês em verdade, quem não receber como criança o reino que é de meu Pai, eu garanto a todos vocês que nele então não entrará. Então, abraçando as crianças, as abençoava, e pondo as mãos sobre elas, aos doentes ele curava. Os pais vendo aquilo, satisfeitos então ficaram. O reino é dom e partilha. Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 31. Quando Jesus saiu de novo a caminho, um homem veio correndo e se ajoelhou diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, porém, lhe explicou, porque você me chama de bom. Só Deus é bom e ninguém mais. Vocês conhecem os mandamentos. Não cometam adultério e não matarás, não roubem e não levantem falso testemunho, não enganem e honrem sua mãe e seu pai. O homem afirmou, mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. E então, Jesus olhando para ele amava, e disse, vende tudo o que tens e dá aos pobres, pois fazer isso ainda te falta. E você terá um tesouro no céu, depois venha comigo andar. Quando ouviu isso, o homem ficou muito abatido e preocupado e foi embora cheio de tristeza, porque tinha muitas propriedades. Jesus então olhou em volta, e para os discípulos falou, como é difícil para os ricos no reino de Deus entrar. Quando Jesus disse isso, os discípulos ficaram admirados. Mas ele continuou, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, e então é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico no reino de Deus entrar. Os discípulos ficaram então ainda mais espantados quando ouviram isso, porque uns aos outros perguntavam, quem poderá se salvar então? Jesus, olhando para os discípulos, falou, para os homens, isso é impossível, mas para Deus, isso é fácil. Pedro começou a dizer a Jesus,
Eis que nós deixamos até a casa, tudo então e a te seguimos. Jesus, porém, lhe explicou: eu garanto a todos vocês que quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe, filho e campos por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, vai receber irmão, irmã e casa, campos, filhos, pai ou mãe, junto com perseguição, mas vencerá. E no mundo futuro vai receber a vida eterna no reino do Pai. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos a chegar. E muitos que agora são os últimos, chegarão em primeiro lugar. Tudo isso são mistérios que vocês depois compreenderão. A autoridade é servi-lo. Marcos, capítulo 10, versículos do 32 ao 45. Jesus e seus discípulos, então caminhando para Jerusalém estavam, porém, Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam com medo eram os que estavam atrás. Jesus chamou de novo os 12 à parte para conversar sobre o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos em viagem, subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai se entregar aos chefes dos sacerdotes e da lei os doutores. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para matar, vão caçoar dele, cuspir nele, então vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias então, porém, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e falaram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos então te falar. Jesus perguntou: O que queres que eu então lhes faça? Eles responderam: Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à esquerda. Jesus tornou então a lhe falar: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu então vou beber? E podem então ser batizados com o batismo com que então eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus voltou então a falar: Vocês vão beber o cálice que eu beber e com o mesmo batismo vão ser batizados, mas não depende de mim então conceder para vocês este lugar. À minha direita ou à minha esquerda, é Deus quem dará esse lugar àqueles para os quais o preparou. Quando os outros 10 discípulos escutaram, começaram a ficar então com raiva de João e Tiago. Então Jesus chamou-os e disse: Aquele que se diz governar, tem poder sobre as nações, e seus dirigentes têm autoridade, mas entre vocês então, assim ser não deverá. Quem de vocês quiser ser grande, o servidor de todos será, e quem quiser ser o primeiro, o servo de todos deve se tornar. O Filho do Homem não veio ser servido, mas para servir a todos que precisar. Porque ele veio para servir, e dar sua vida em resgate em favor de todo o mundo, e para salvar a humanidade, pois quem não vive para servir, para viver não servirá. O verdadeiro discípulo, Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Chegaram a Jericó, e então Jesus saiu a caminhar de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. Na beira do caminho um cego, que de Bartimeu era chamado, filho de Timeu, pedia a esmola. Na beira do caminho estava sentado quando ouviu dizer que era Jesus, o Nazareno, que passando ali estava. O cego começou a gritar então: Jesus, filho de Davi, tem de mim piedade. Muitos o repreenderam mandando que ele ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem de mim piedade. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram. Eles chamaram o cego dizendo: Ele te chama, coragem, Jesus está te chamando. O cego jogou o manto e deu um salto, e foi até Jesus com fé. Jesus perguntou: O que quer que eu faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero de novo enxergar. Jesus disse: Pode ir embora, pela sua fé, já está curado. No mesmo momento, o cego enxergou e seguia Jesus pela estrada. O conflito decisivo, o Rei Messias, Marcos, capítulo 11, versículos do 1 ao 11.
Então Jesus e seus discípulos de Jerusalém se aproximaram. Diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras estavam. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo que ali entrarem, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca ainda foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Então, se alguém lhes falar: Por que estão fazendo isso? Peçam para eles deixarem, dizendo: O Senhor precisa dele, mas logo depois devolverá. Então eles foram depressa, e o jumentinho amarrado encontraram do lado de fora na rua, junto de uma porta desamarravam. Algumas pessoas que estavam ali: O que vocês estão fazendo? Falaram, desamarrando este jumentinho. Os discípulos então falaram como Jesus havia dito. Então permitiram que levassem. E levaram o jumentinho a Jesus, e sobre ele seus mantos colocaram, e Jesus montou no jumentinho, e muitas pessoas colocaram seus mantos pelo caminho, outros também colocaram ramos apanhados nos campos, e os que iam na frente e atrás: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor, gritavam. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi é chegado, Hosana nos mais altos dos céus. E Jesus em Jerusalém entrava, no templo olhou tudo ao seu redor, e saíram para Betânia à tarde. Uma sociedade estéril. Marcos, capítulo 11, versículos do 12 ao 14. No dia seguinte então, quando de Betânia voltavam, Jesus então sentiu fome e viu uma figueira enfolhada. Então foi ver se tinha fruto, mas encontrou somente as folhagens. Pois não era tempo de figo. Então Jesus ficou zangado, e disse para a figueira então: Que ninguém coma fruto teu jamais. Os discípulos, escutando isso, ficaram então a observar. O centro da sociedade estéril. Marcos, capítulo 11, versículos do 15 ao 19. Chegaram então a Jerusalém, e Jesus no templo entrava, e começou a expulsar os que vendiam, e os que no templo compravam, derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que pombas negociavam. Ele não deixava ninguém através do templo nada carregar, e ensinava o povo dizendo: Nas Escrituras diz: Minha casa é casa de oração, e por casa de oração é chamada. Casa de oração para todos os povos. É bom que vocês disso saibam, vos fazei dela toca de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e doutores, ouvindo isso então, procuravam um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. E ao chegar ao fim da tarde, Jesus e os seus discípulos então saíram da cidade. Uma comunidade que dá fruto. Marcos, capítulo 11, versículos do 20 ao 26. Então na manhã seguinte, Jesus e os discípulos passaram, viram que a figueira até a raiz, de um dia para outro tinha secado. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, secou a figueira que amaldiçoaste. Jesus disse: Tenham fé em Deus, e eu garanto a todos que escutarem, se alguém disser a esta montanha: levante e jogue-se no mar, e não duvida no seu coração, se acreditar que vai acontecer, acontecerá. É por isso que eu digo a vocês: tudo que na oração pedirem, acreditem que vão receber, e assim então o será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem a todos que lhe fizeram mal, para que o Pai de vocês também perdoe então vossos pecados. Mas se vocês não perdoarem os outros, o Pai de vocês que no céu está, não perdoará então vocês, porque vocês os outros não perdoaram. Jesus silencia as autoridades. Marcos, capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém e Jesus estava andando então no templo, e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e anciões dele então se aproximaram. E perguntaram então a Jesus: Fazes essas coisas com que autoridade? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou também lhes perguntar.
Respondei-me, e eu direi então faço isso e com que autoridade? O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles entre si comentavam. Se respondermos que vinha do céu, ele então nos dirá por que não acreditais. Se dissermos dos homens, devemos temer de pelo povo sermos criticados. Devemos dizer que vinha dos homens, mas tinham medo dos populares, porque todos consideravam João como um profeta de verdade. Então responderam a Jesus: nós não sabemos explicar. E Jesus disse então: pois eu também não vou falar com que direito faço isso, e quem me deu essa autoridade, porque vocês não têm conhecimento do caminho da verdade. Jesus acusa as autoridades. Marcos, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. Jesus começou a falar para eles, porém, somente em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a e fez um tanque para pisar a uva, e construiu uma torre para ser um ponto de guarda. Depois arrendou a vinha para agricultores arrendatários, e viajou para o estrangeiro. E na época da colheita, mandou um empregado aos agricultores para dos frutos receber sua parte. Mas os agricultores então pegaram, porém, o empregado, bateram nele e o mandaram de volta, sem que recebesse nada. Então o dono da vinha, porém, mandou mais outro empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais um e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros que mandaram, batendo em uns e matando outros. Para o dono só um restava, apenas um filho querido. Por último, mandou o filho amado para os agricultores, pensando: meu filho eles vão respeitar. Comentaram os agricultores: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa então. Então agarraram o filho e levaram para fora da vinha, e lá então o mataram. Que fará o dono da vinha? Ele aos agricultores destruirá, e entregará a vinha a outro. Não leram as escrituras por acaso? A pedra que os construtores deixaram então de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso feito pelo Senhor, é admirável aos nossos olhos então. Os chefes dos judeus procuraram prender Jesus porque eles tinham entendido demais o que Jesus havia contado então para eles nesta parábola, mas ficaram com medo da multidão, por isso então deixaram Jesus e foram embora, até outra oportunidade. Jesus condena qualquer dominação. Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. As autoridades mandaram então fariseus e alguns partidários, para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és da verdade, porque não dás preferência a ninguém, com efeito, não leva em conta a vaidade, ensina de verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto então a César? Devemos ou não pagar? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram uma moeda de prata, e Jesus então perguntou: de quem é a inscrição e a figura que aí está? Eles responderam: de César. Jesus então tornou a falar: pois devolvam a César o que é de César, mas o que é de Deus, a Deus se dá. Então deixaram Jesus e saíram muito admirados. Deus comprometido com a vida. Marcos, capítulo 12, versículos do 18 ao 27. Os saduceus afirmam que ninguém pode ressuscitar. Alguns deles foram até Jesus e lhe perguntaram este caso: Mestre, Moisés escreveu para nós, se alguém morrer e deixar a sua esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de que possam ter filhos em nome do finado. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro casou-se e morreu sem filhos deixar. O segundo casou-se com a viúva, e morreu sem filhos deixar. O mesmo aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 filhos deixaram. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, todos os 7 irmãos casaram com ela, e na ressurreição de quem ela será?
Eles fizeram essa pergunta, porque queriam Jesus tentar ver se o pegavam em uma fraqueza, para poderem então acusar. Jesus respondeu então: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus Pai. Com efeito, quantos mortos, homens e mulheres ressuscitarem, serão como os anjos dos céus, por isso não se casarão mais. E quantos mortos ressuscitarem então, vocês não leram a passagem que Deus falou para Moisés, porém, de dentro da sarça: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, também sou o Deus de Isaac. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos e sempre será. Vocês prestem muita atenção, porque vocês estão enganados. O centro da vida. Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Um doutor da lei estava ali, e ouviu todo o palavreado. Vendo que Jesus tinha respondido bem, se aproximou de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus, respondendo, explicou: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouça Israel, o Senhor te fala, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus e teu Pai, com toda a tua alma e teu coração, e com toda a tua mentalidade. O segundo mandamento é este: como amar a ti mesmo, teu próximo amará. Não existem outros mandamentos maiores, nem mais importantes do que os que te falo. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, você falou a verdade. Como disseste, ele é o único Deus, e não existe outro igual, e amá-lo de todo o coração, e de toda a nossa mentalidade, e com toda a força amar o próximo como a si mesmo se deve amar. É melhor até mesmo então do que todos os holocaustos, é melhor do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor respondeu legal, e disse: você não está longe do reino de Deus nosso Pai. E ninguém mais tinha coragem de ir a Jesus perguntar alguma coisa, pensando que ele ia se embaraçar. Foram estudar outro jeito, para fazer Jesus calar. Jesus está acima de Davi. Marcos, capítulo 12, versículos do 35 ao 37. Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os doutores da lei falam que o Messias é filho de Davi, onde o próprio Davi movido fala, e pelo Espírito Santo falou? Porque o Senhor tinha falado ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo de seus pés. E, portanto, o próprio Davi chamava o Messias de meu Senhor. Sendo assim, ele não é o Pai. Como é que ele pode ser seu filho? E uma grande multidão escutava, com gosto todos ouviam o que ele explicava. Os doutores da lei, ouvindo isso, ficaram muito revoltados. Jesus condena a dominação intelectual. Marcos, capítulo 12, versículos do 38 ao 40. E Jesus continuou ensinando: tenham muito cuidado com os doutores da lei, eles gostam muito de andar com roupas compridas e de serem cumprimentados publicamente nas praças. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, e nos banquetes os primeiros lugares. No entanto, exploram as viúvas e ainda roubam as suas casas. Para disfarçar, fazem longas orações, por isso vão ser condenados. A verdadeira atitude religiosa. Marcos, capítulo 12, versículos do 41 ao 44. Jesus estava sentado então diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas. Os ricos muitos dinheiros depositavam, então chegou uma viúva pobre, e 2 moedas pequenas depositava o que poucos centavos valiam. Jesus, chamando os discípulos, falava: eu garanto a todos vocês, que essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros. Então que moeda no tesouro depositaram? Porque todos depositaram então do que lhe sobrava, mas a viúva na sua pobreza, tudo o que tinha depositava. Enquanto ela deu pouco, mas com fé, os ricos deram muito, para se mostrarem. O fim ainda não chegou. Marcos, capítulo 13, versículos do 1 ao 8. Quando Jesus saiu do templo, um discípulo comentava:
Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus respondeu: Você vendo estais essa grande construção, que pedra sobre pedra não ficará. Tudo será destruído então. Mas quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo falado, então Pedro, Tiago e João e André disseram em particular: Dize-nos quando vai acontecer isso, e qual será então o sinal de que todas essas coisas estarão então para acabar. Então Jesus começou a dizer: Para que ninguém vos engane, cuidado. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, só para enganar. Quando vocês ouvirem falar de guerras, e de rumores de guerras, não fiquem assustados, essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o final. Com efeito, uma nação contra outra nação lutará, e um reino contra outro reino. Haverá terremotos em vários lugares, também haverá muita fome, isso é o começo das dores que virão. A coragem do testemunho. Marcos, capítulo 13, versículos do 9 ao 13. Tome muito cuidado então. Entregarão vocês ao tribunal, vocês serão torturados nas sinagogas, diante de governadores e reis serão levados, para darem testemunha diante deles, por mim e por minha causa. Mas antes a boa notícia deve ser anunciada, porém, em todas as nações, quando conduzirem vocês para falarem, não se preocupem com aquilo que vocês deverão falar. Digam o que vier na mente de vocês, nesse momento serão inspirados, porque não são vocês que falarão, mas o Espírito Santo do Pai. Um irmão entregará seu próprio irmão, para então os outros matarem. O pai entregará o filho, e os filhos ficarão contra os pais e os entregarão à morte, e vocês serão todos odiados por causa de meu nome. Quem perseverar até o fim será salvo. Estejam prevenidos. Marcos, capítulo 13, versículos do 14 ao 23. Quando vocês virem a abominação da desolação estabelecida no lugar onde não deveria, o leitor entenda, então o que na Judeia está, deve fugir para as montanhas, para que possa se salvar. Quem estiver no terraço não desça para apanhar nada em casa. Quem estiver no campo, não volte para o manto pegar. Infelizes as mulheres gestantes, e aquelas que nesses dias amamentarem. Rezem para que isso não aconteça na invernada, porque nesses dias entendam, grande tribulação haverá, como nunca houve desde o início da criação por Deus criada. Até agora e nunca então, outra igual mais haverá. Se o Senhor não abreviasse esses dias, ninguém conseguiria se salvar, mas Ele abreviou esses dias, por causa dos eleitos chamados. Se alguém disser a vocês: o Messias aqui está, ou está ali, não acreditem, porque vão aparecer messias falsos, como também falsos profetas, que farão prodígios e sinais. Para até mesmo os eleitos, se for possível enganar. Prestem muita atenção, estou deixando vocês avisados, para que antes que esqueçam, estejam bem preparados. A história e o fim dos tempos. Marcos, capítulo 13, versículos do 24 ao 27. Nesses dias depois da tribulação o sol escuro vai ficar, a lua não dará mais brilho, as estrelas do céu começam a se deslocar, e os poderes do espaço então ficarão todos abalados. Então eles verão o Filho do Homem sobre as nuvens, chegar com grande poder e glória, e seus anjos enviará, dos quatro cantos da terra, o povo de Deus reunirá. As pessoas que Deus escolheu, do extremo da terra ao mar, e do extremo do céu então, para com ele se encontrar, precisam estar prevenidos, para quando essa hora chegar. Fiquem vigiando. Marcos, capítulo 13, versículos do 28 ao 37. Por isso aprendam, portanto, da figueira então a parábola. Quando seus ramos ficam verdes, e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem chegar essas coisas, fiquem sabendo que ele às portas já está. Eu garanto a todos vocês, que tudo isso acontecerá antes que morra esta geração que agora viva está.
O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém, porém, sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Prestem muita atenção, não fiquem dormindo acordados, porque vocês não sabem quando vai ser o momento do chamado. Vai acontecer com o homem que partiu para o estrangeiro de madrugada. Ele deixou a sua casa então, e distribuiu as tarefas aos empregados, e mandou o porteiro vigiar a porta. Vigiem, portanto, vocês não sabem quando o dono da casa vem, pode ser à tarde ou à meia madrugada, ou pelo amanhecer do dia. Se de repente vier e encontrar o empregado dormindo, então, a vocês e a todos eu vou falar. Fiquem atentos vigiando, para a hora do chamado. O desfecho do conflito, morte e ressurreição. O Messias vai ser morto. Marcos, capítulo 14, versículos do 1 ao 11. Faltavam apenas 2 dias para a grande festa da Páscoa, e para a festa dos ázimos então. Os chefes dos sacerdotes e da lei e os doutores, procuravam um modo esperto de prender Jesus e depois matá-lo. Porém, eles diziam então, a fim de que durante a festa não haja confusão no meio do povo. Jesus em Betânia estava, na casa de Simão, o leproso. Enquanto a refeição realizava, chegou então uma mulher com um vaso de alabastro, cheio então de um perfume de nardo puro e muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou na cabeça de Jesus, deixando perfumado. Alguns dos que estavam ali ficaram com muita raiva e comentavam então entre si: por que esse perfume desperdiçar? O perfume deveria ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam então para os pobres serem dados. E criticavam a mulher, mas Jesus para eles falava: deixem-na, porque vocês a aborrecem? É uma coisa boa que ela me faz. Vocês terão sempre os pobres e poderão muito bem ajudar, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela fez o que podia, e nenhum mal. Derramou perfume em meu corpo, preparando-me para a sepultura. Eu garanto a todos vocês, por onde a boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, para que ela seja lembrada. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes conversar para entregar Jesus. Eles ficaram muito animados. Quando ouviram isso, prometeram dar a Judas uma quantia combinada. Judas começou a procurar então, para entregar Jesus, uma oportunidade. O novo Cordeiro Pascal. Marcos, capítulo 14, versículos do 12 ao 21. No primeiro dia dos ázimos, quando matavam o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que vamos preparar a Páscoa para que comas? Jesus para eles falava mandando 2 de seus discípulos, dizendo: vão até a cidade, porém, um homem carregando um jarro cheio de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa. Onde ele entrar, entrem também, dizendo: o mestre mandou perguntar: onde é a sala em que eu e meus discípulos vamos comer a Páscoa? Ele mostrará no andar de cima uma sala arrumada com almofadas. Preparem ali tudo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus, com os 12 discípulos, chegou. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: a vocês eu quero falar. Eu garanto a vocês que um de vocês hoje me trairá. É alguém que come comigo. Os discípulos tristes ficaram. Então depois o outro, a Jesus assim perguntava: mestre, será que sou eu? Jesus então lhe falava: é um dos 12, é aquele que põe comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme as Escrituras falam, contudo, ai daquele que trai o Filho do Homem e o entrega. Seria melhor que nunca tivesse nascido ou se criado. A instituição da Eucaristia. Marcos, capítulo 14, versículos do 22 ao 25.
Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu e distribuiu a eles e então falava: Tomem, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice. Agradeceu e deu a eles, e todos eles beberam à vontade. E Jesus disse: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês que nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei na casa o vinho novo no reino de Deus, em honra ao projeto do Pai, pois a minha principal missão é fazer a sua vontade. A fidelidade de Jesus aos seus. Marcos, capítulo 14, versículos do 26 ao 31. Depois de cantarem o salmo então, foram para o Monte das Oliveiras chamado. Então disse a seus discípulos: Vocês todos vão ficar desorientados, porque assim as Escrituras dizem: Ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Mas depois de ressuscitar então, eu irei à frente de vocês esperar, vão então para a Galileia. Mas Pedro para Jesus falava: Mesmo que todos desorientados fiquem, eu não ficarei jamais. Jesus então disse a Pedro: Escute o que vou lhe falar, ainda hoje, esta noite, antes que 3 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Mas Pedro repetiu com entusiasmo: Ainda que eu tenha então de morrer contigo mesmo, jamais te negarei. E todos eles a mesma coisa falaram. Tudo isso aconteceu então para cumprir o que as Escrituras falam. A grande tentação. Marcos, capítulo 14, versículos do 32 ao 42. Eles chegaram a um lugar então, Getsemane chamado. Então Jesus disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou rezar. E Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. E começou a ficar com medo, e também muito angustiado. Então Jesus disse a eles: Uma tristeza de morte sente minha alma, fiquem aqui vigiando. E Jesus foi adiante um pouco mais. Prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, dele afastasse. Ele rezava pedindo a Deus: Abba, que quer dizer Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim a tua vontade. Depois Jesus voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo, e a Pedro falava: Simão, você está dormindo? Você não pode 1 hora vigiar? Vigiem e rezem para não cair nas tentações que virão, porque o espírito está pronto, mas a carne, porém, é fraca. Jesus se afastou de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou os discípulos não acordados, pois seus olhos pesavam de sono, e a Jesus não sabiam dizer nada. Jesus voltou pela 3ª vez e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Basta. Agora chegou a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. Levantem-se e vamos andar, pois aquele que vai me trair, porém, chegando já está. Fidelidade até o fim. Marcos, capítulo 14, versículos do 43 ao 52. Logo mais, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e de cassetes pelas autoridades enviadas dos chefes dos sacerdotes, e da lei os doutores, e os anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam e o levem bem guardado então. Judas logo de Jesus se aproximou, dizendo: Mestre, e o beijou. Eles sobre Jesus as mãos lançaram e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu um empregado. O empregado do sumo sacerdote ficou com a orelha cortada. Jesus perguntou: Vocês saíram com espadas e paus para prender-me como se eu fosse um perigoso marginal? Todos os dias então com vocês no templo eu estava ensinando e não me prenderam. Isso é para cumprir o que as Escrituras falam. Todos fugiram abandonando Jesus. Um jovem vestido com lençol estava
Porém, o jovem que seguia Jesus, eles correram e o pegaram, mas o jovem largou o lençol e fugiu no matagal. Eles largaram o jovem de mão, e entregaram Jesus às autoridades. Jesus é o juiz. Marcos, capítulo 14, versículos do 53 ao 65. Então eles levaram Jesus ao sumo sacerdote na casa, e se reuniram os chefes dos sacerdotes, os anciões e da lei e os doutores. Pedro seguia Jesus de longe, e entrou no pátio da casa. Entrando no pátio, sentou-se junto então com os guardas, e se esquentava com o fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes olhavam, e então todo o sinédrio contra Jesus, eles procuravam alguma testemunha a fim de a morte então o condenar, mas nada encontraram, porque muitos contra Jesus falsamente testemunharam, mas as testemunhas deles de acordo não estavam. Alguns se levantaram então, e falsamente contra Jesus falaram, dizendo: nós o ouvimos dizer, vou destruir esse templo sagrado, feito então por mão de homens, e em 3 dias, construído outro será, que não será feito pelos homens. Mas nem mesmo assim combinaram, pois o testemunho deles não estava de acordo. Então o sumo sacerdote levantou, e no meio de todos interrogou Jesus, que não respondeu nada. Aos que testemunha contra ti, você não quer responder nada. Mas Jesus nada respondeu, e continuou então calado. Porém, o sumo sacerdote tornou de novo a interrogá-lo. Se tu és o Messias então, o Filho de Deus bendito, fala. Jesus então respondeu: eu sou, e vocês todos verão o Filho do Homem então, à direita do Todo-Poderoso sentado e sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes, dizendo: de testemunha não temos necessidade. Vocês ouviram a blasfêmia. O que parece que vocês falem? Que Jesus era réu de morte, todos eles declararam. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobriram o rosto de Jesus e esbofeteavam, dizendo: faz uma profecia. E os guardas lhe davam bofetadas. Pedro cai na tentação. Marcos, capítulo 14, versículos do 66 ao 72. Pedro estava embaixo no pátio então, quando chegou uma criada do sumo sacerdote. Quando viu Pedro se esquentando, ela olhou para ele e então falou: você também com Jesus Nazareno estava. Mas Pedro então negou: nem compreendo o que você fala. Então o galo cantou. O criado tornou a ver Pedro e falou, dizendo novamente aos que estavam perto: esse aí com Jesus estava. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam juntos diziam novamente a Pedro: que você é um deles, está claro, pois é da Galileia também. Pedro começou a se maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem vocês então falam. Nesse instante o galo cantou pela segunda vez e Pedro se lembrou de que Jesus havia dito: antes que 3 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Então Pedro começou a chorar, se sentindo um Zé Ninguém, porque para Jesus tinha falado que preferia morrer com ele, mas não negaria jamais. Jesus ou Barrabás, Marcos, capítulo 15, versículos do 1 ao 15. De manhã, os chefes dos sacerdotes, os anciões da lei e os doutores, e todo o sinédrio preparam um conselho. Amarraram Jesus e o levaram, e entregaram a Pilatos então. E Pilatos Jesus interrogava: tu és o rei dos judeus? Jesus então lhe falava: é você que está dizendo isso. E os chefes dos sacerdotes olhavam, fazendo acusação contra Jesus, e Pilatos novamente interrogava: nada tens a responder, vê de quantas coisas te acusaram. Mas Jesus nada respondeu, e Pilatos ficou impressionado. Na festa da Páscoa então, Pilatos acostumava soltar o prisioneiro que o povo pedisse. Nesse tempo, um homem chamado Barrabás estava preso junto com os rebeldes que tinha cometido um assassinato. A multidão começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou: vocês querem que o rei dos judeus eu mande soltar?
Pilatos sabia que os chefes dos sacerdotes haviam, por inveja, Jesus entregado. Porém, os chefes dos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Então, Pilatos tornou a perguntar: o que farei com Jesus, que de rei dos judeus é chamado? Mas eles gritaram de novo: crucifique! Pilatos tornou a perguntar: mas que mal fez ele? Mas eles gritaram mais alto: crucifique esse Jesus! Pilatos queria a multidão agradar, mandou flagelar e crucificar Jesus, e mandou soltar Barrabás. O verdadeiro Messias. Marcos, capítulo 15, versículos do 16 ao 20. Passava por ali um homem, Simão Cireneu era chamado, pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Os soldados o obrigaram então à cruz de Jesus Simão carregar. Levaram Jesus então para o lugar Gólgota chamado, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho com mirra misturado, mas Jesus não tomou. Então eles o crucificaram. E repartiram as roupas dele, e depois as sortearam, para ver a parte de cada um. Às 9 horas da manhã Jesus crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo por que foi condenado: o Rei dos Judeus. Com ele 2 bandidos crucificaram, um à direita, outro à esquerda. Cumpriram-se as escrituras que falam: ele foi incluído entre os fora da lei. As pessoas que por ali passavam, diziam balançando a cabeça: ei, você que ia destruir o templo, insultavam, e reconstruiria em 3 dias. Agora você mesmo salve-se, desça da cruz agora, e mostre que é rei de verdade. Também os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei deles zombavam, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz para acreditarmos. Os que foram crucificados então com Jesus também o insultavam, porém, eles não entendiam aquela verdadeira realidade, que a morte de Jesus então era a salvação da humanidade. Jesus, o Filho de Deus. Marcos, capítulo 15, versículos do 33 ao 41. Ao chegar ao meio-dia, até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. E pelas 3 horas da tarde, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus ou meu Pai, por que me abandonaste então? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, disseram: vejam, chamando Elias ele está. Alguém correndo encheu uma esponja de vinagre e colocou numa vara, deu para Jesus beber, dizendo: vamos ver se Elias da cruz o vem tirar. Então Jesus lançou um forte grito e parou então de respirar. Nesse momento as cortinas do santuário rasgaram de alto a baixo, em 2 partes então. O oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: de fato este homem era filho de Deus de verdade. E ali estavam também algumas mulheres, que de longe então olhavam, entre elas Maria Madalena, estava também a mãe de Tiago, o menor, e de José, de longe elas o haviam acompanhado. E servindo Jesus desde quando ele na Galileia estava, muitas outras mulheres e os discípulos presenciavam, pois tinham ido a Jerusalém, e a Jesus acompanhavam. Fim da história. Marcos, capítulo 15, versículos do 42 ao 47. Ao entardecer, como era o dia da preparação da Páscoa, isto é, da véspera do sábado, então, chegou José de Arimateia chamado. Era membro importante do Sinédrio, e também o reino de Deus esperava. José encheu-se de coragem então, pediu o corpo de Jesus a Pilatos, já que Jesus tinha morrido. Chamou do exército o oficial, e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de pelo oficial ser informado, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José foi um lençol de linho comprar, e desceu o corpo de Jesus da cruz, e com o lençol o deixou bem enrolado. Em seguida, colocou Jesus no túmulo, que na rocha tinha escavado. Depois rolou uma grande pedra, para a entrada do túmulo fechar.
Maria Madalena e a mãe de José, olhando, porém, estavam onde Jesus por José tinha sido colocado. A história não acabou. Marcos, capítulo 16, versículos do 1 ao 8. Quando o sábado passou, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfume para no corpo de Jesus colocar. Bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol no túmulo chegaram. E disseram então entre si: quem vai para nós a pedra tirar, pois a pedra da entrada do túmulo era muito difícil de rolar. Mas olhando viram então, que a pedra estava retirada. Então entraram no túmulo, e viram um jovem sentado no lado direito vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem então disse-lhes: não precisam ficar espantadas. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno crucificado. Ele ressuscitou dos mortos, porém, aqui não está mais, vejam o lugar onde o puseram. Agora vocês devem ir avisar aos discípulos dele então, e a Pedro que ele vai para a Galiléia na frente de vocês. Lá vocês então verão, como ele mesmo havia dito. As mulheres saíram do túmulo, apressadas, correndo porque estavam com medo, por isso chegaram assustadas, não disseram nada a ninguém, porque tinham medo de não acreditarem, mas ficaram muito alegres, com o que viram e escutaram. Apêndice: a aparição de Jesus ressuscitado. Depois de ressuscitar na madrugada então, do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ela foi e anunciou aos seguidores de Jesus, que chorando estavam. Quando ouviram que ele estava vivo, e foi visto por elas que falavam, eles ficaram com muita dúvida, e não quiseram acreditar. Em seguida Jesus apareceu a 2 deles na estrada com outra aparência então. Enquanto estavam a caminhar, eles também voltaram dizendo aos outros, que não acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, quando comendo estavam. Jesus os repreendeu então, porque eles não acreditavam, e pela dureza de coração. Por isso não tinham acreditado naqueles que lhes tinha dito que tinham visto o ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro anunciar a boa notícia no mundo todo, e para toda a humanidade. Então quem ouvir e crer e for batizado será salvo. Quem não acreditar então, porém, já está condenado. Os sinais que acompanharão aquele que acreditar: expulsarão demônios em meu nome, e em novas línguas falará. Se pegarem em cobra, ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. Se colocares as mãos sobre os doentes, eles ficarão então curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus ao céu foi levado. E sentou-se à direita de Deus. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte que iam. E provando o Senhor ajudava, que seus ensinamentos são verdadeiros para todos os que acreditarem.